Novidade no ar, pessoal. Esse modelo aqui de LLM pode mudar a performance dos seus agentes, tá? Eu tô trazendo esse vídeo para mostrar uma novidade. Talvez ficou muito famosa pela questão de ser voltada para código, mas eu fiz alguns testes e inicialmente eu gostei muito, tá, do que eu percebi ali no meu agente com um prompt similar, até um prompt um pouco mais reduzido do que eu estava utilizando, tá? Trazer aqui para vocês um modelo de LLM que lançou ontem, se eu não me engano, e muita gente estava falando dele para usar para o código e etc. Eu resolvi testar ele para fazer os nossos agentes de atendimento, nossos agentes aqui que a gente faz no N8N, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal que gosta mais da questão do vibe coding já deve saber que o Cloud lançou aqui o Raico 4.5, tá? Aqui, ó, e o que é interessante, Our Fastest Model, quer dizer que é o modelo mais rápido, tá? Ele vem aqui, ó, como a gente pode ver, é o mais rápido, questão de custo-benefício, e ele tem uma performance similar com o Sonnet 4 em código, uso do computador e nas tarefas de agentes, tá? Ó. Isso aqui que me chamou bastante atenção, tá? Eu gostei bastante disso quando eles trouxeram. E aqui, ó, ele performou 73,3% nesse benchmarking aqui, SWE, é, fazendo ser um dos melhores códigos aí, modelos de código do mundo, tá? Tem o 3.5 Raico, tá? Que lançou ano passado, um pouco nesse mesmo período do ano, lançou o 3.5 Raico. Eu não tinha testado, tá? Naquela época eu tinha testado o Cloud 3 Raico para agentes e eu não tinha gostado muito da performance dele comparado a modelos do GPT, tá bom? Então, o que que aconteceu que fez eu trazer esse vídeo, tá? Foi questão aqui ele traz aqui os usos de caso dele, tá? Questão que quando a gente precisa de latências menores para as respostas. É... Aqui, ó. Haiku is fast e o bom o suficiente para fazer agentes de IA poderosos para todos os seus usuários, mesmo que esses usuários estejam em free tier. Então você aí que trabalha com SaaS, que tem os seus agentes no SaaS, pode ser muito interessante utilizar ele. Tem aqui Financial Analysis, análise financeira, de código principalmente, ele veio para isso, tá? O que eu tenho para dizer, tá? É porque eu fiz um teste, eu gostei muito do preço. Eu vou aqui trazer a questão do preço. E o Cloud, ele sempre foi um modelo que quando eu fiz o teste dos agentes, eu sempre gostei muito da performance do Cloud como agentes, principalmente de atendimento, pela questão da escrita, né? O pessoal que usa bastante Claude aí no dia a dia sabe que a questão da escrita dele é fenomenal comparada ao GPT. Para fazer uma humanização, então, é melhor ainda, tá? Só que o problema é que os modelos, o Sonnet, né, a gente iria comparar com o Sonnet, a questão do preço, né? Se a gente comparar o preço do Claude Sonnet com modelos GPT e modelo Gemini, ele é muito elevado comparado a esses modelos, tá? Eu vou até aqui abrir o OpenRouter, porque no OpenRouter a gente consegue fazer a comparação de preços, tá? Mas aqui, ó, é $3 de input quando você tem um prompt ali menor que 200 mil tokens. Se passar disso já é 6. E o output já adiciona aqui também, tornando inviável pra gente que é aqui brasileiro, tá? Que faz modelos de atendimento. E aqui, ó, o que eu gostei foi a questão do preço, que o preço dele, ó, o Raico 4.5, ele tá $1 por 1 milhão de tokens de entrada e $5 por 1 milhão de tokens de saída, tá? Deixa eu trocar a câmera aqui de lugar para eu não atrapalhar a visão de vocês aí. Então, como vocês podem ver, 1 milhão de entrada de tokens de entrada, $1, né, por 1 milhão de tokens de input e de $5 por 1 milhão de tokens de output, tá? Esse input, esse preço de input aí muito comparado aí, a gente pode similar aos modelos como a gente pode até ver aqui, ó, modelo Gemini 2.5. O 2.5 Flash não tá, mas o 2.5 Pro já é um pouco mais barato que ele. E a gente pode ver os GPTs também, tá?
É, ó, ele é mais de input, ele é mais barato que ele chega a ser mais barato comparando input e output até do GPT-5, ele é mais barato que o Gemini 2.5 Pro, ele é mais barato que o 4.1, mas ele é mais caro que o 4 Mini, 4.1 Mini e o 2.5 Flash, tá? Porém, né, tem muitos agentes que a gente faz que às vezes vai se tornar inviável pela complexidade da tarefa que esse agente vai fazer, ou a função designada a esse agente, se torna inviável a gente usar modelos muito. Não, modelos mais simples, né? Querendo, assim, no termo mais leigo a se dizer, como 2.5 Flash, 4.1 Mini. Às vezes a gente vai ter tarefas que é necessário um modelo ali com mais capacidade, tá? De performance. E aqui eu vejo que o Raico 4.5 entra muito bem nesses casos, tá? Eu tenho uma planilha aqui, infelizmente eu não posso fornecê-la, tá? Porque é de uso próprio. Eu só posso é, comercializá-la. Aí quem tiver interesse entra em contato lá via grupo do WhatsApp. Mas aqui, ó, é uma planilha. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Geralmente, um prompt de um agente de atendimento pode variar desde uns 2.500 mil tokens de entrada até. Depende muito do seu prompt, tá? Cada prompt tem uma quantidade de tokens. Não se, não se apegue a essa quantidade de tokens de entrada, tá? Mas eu vou colocar aqui um prompt ali com 4.500 tokens de entrada. Vamos supor aqui que vou colocar 4.500 que seria o prompt e vou colocar adicionar mais 100 tokens ali que é a mensagem do usuário, tá? Tem um pouco 50 assim jogando para cima. Geralmente os agentes que a gente faz de atendimento, eles respondem ali no máximo com 200, 250 tokens de saída, tá? Só em casos de exceção, que às vezes você quer que ele responda com uma, com, com maior quantidade de texto, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que vamos supor aí que você tem um cliente que ele tenha 100 conversas por mês e cada cliente vai interagir com a IA ali 10 vezes, é o seu script ali. É, beleza, tá? Ele faz aqui uma planilha que eu fiz, né? Pra a gente ver aqui quanto que pode gastar com IA. E aqui, pessoal, eu tenho vários modelinhos aqui, tá? E a gente pode ver que se a gente for se basear nessa questão aqui, ó, 100 conversas de entrada, 100 conversas por mês, né? Se seu cliente tem 100 conversas por mês, tem em média ali 10 interações por conversa. Aí você calcula o seu prompt e a entrada do usuário, você calcula de saída. Aqui, ó, a gente pode ver que os modelos mais caros ali, Sonnet 4.5, que ele se torna inviável, tá? Ele fica muito caro comparado ao até 2.5 Pro, até o próprio O3 ele fica mais caro, tá? E o que eu gostei do Raico, porque ó, vocês podem ver que a faixa de preço dele fica menor que o GPT-5, fica, cadê? Fica menor que o 2.5 Pro do Gemini, fica menor que o GPT-4o, fica menor que o GPT 4.1. E é um preço assim muito bom assim para um cliente. Se o seu cliente, pô, eu usaria com certeza, tá? Por exemplo, se você fosse usar o 4.1 mini nesse cenário, seria ali R$ 13 por mês. Mas ali por R$ 20 a mais por mês, você poderia ter um modelo performando muito melhor do que, por exemplo, o GPT 4.1 mini, tá? Isso que eu gostei bastante da questão do preço, não só da questão do preço, mas pelo benchmark, que ele ser comparado ao Claude 4 Sonnet, tá? E inclusive eu fiz um teste, tá? Eu tenho um prompt aqui que era de um cliente que eu tô usando aqui o Claude 4.5 Raico, ó, naquele preço que eu mostrei para vocês. Vou renomear aqui para ficar certinho. Esse fluxo é o fluxo de evaluation, tá? É o fluxo que eu já gravei vídeo sobre, que é para testar os seus agentes e a performance dos seus agentes. Desde a aderência do seu agente ao prompt, o uso de tools, se ele está seguindo corretamente o script. É o vídeo completo, completo mesmo. Eu nunca vi ninguém no YouTube fazer um fluxo como esse, tá? Então eu vou deixar aqui no card, tá? Aqui no card aqui em cima tá o vídeo de como você pode fazer esse fluxo e também adaptar para o seu caso, tá? Porque esse fluxo aqui é mais para agentes de atendimento, agentes de agendamento, que tem que seguir um script e etc, tá?
Aqui eu setei um prompt, tá? Por isso que eu peço para vocês verem um vídeo para você entender o contexto do que eu tô falando aqui. Eu coloquei o prompt do meu agente, que era o agente de um cliente antigo meu, tá? Que eu não atendo mais ele, por isso que eu estou usando. E aqui o nosso revisor, que ele vai dar a nota ali da aderência do prompt, tá? E eu vou começar aqui a fazer os testes aqui, mas primeiro eu vou fazer o teste só com o agente aqui no final, sem tirar o revisor, porque esse prompt eu tava usando com esse cliente o 4.1, tá? Ele tava cheio de regrinhas ali, porque o usuário às vezes poderia falar alguma coisa direto, ou ele poderia, assim, eu tava adaptando muito o script ao usuário. Então, pô, se o usuário já chegasse direto querendo saber do serviço, ela tinha que adotar um script. Se o usuário só chega e falou lá, ela tinha que adotar o script. Então, tem várias regrinhas ali no prompt que até o 4.1 tava dando umas alucinadas, tá? E eu gostei muito do Raico porque ele não alucinou em nenhum dos cenários, tá? De acordo com o prompt. Ele é um prompt de clínica, tá? Clínica odontológica para agendamento de avaliações. E eu gostei muito dele, tá? Então, ó, ele já seguiu. O primeiro ponto que ele tá seguindo aqui é a questão da formatação, tá? O quebra de linhas. Porque eu já setei aqui no prompt para IA fazer a quebra de linhas para enviar as mensagens separadas para o usuário, ficar bem humanizado. Primeiro ponto, tu tá seguindo bastante o script, não erra na formatação, o Cloud.5 Raikon. Então aqui, ó, tudo certo. Meu nome é Antônio. Tô testando aqui junto com vocês, tá? Porque se eu fosse colocar outro modelo aqui, ele vai alucinar, tá? Eu realizei teste nesse agente e tantos em agentes de outros clientes. Ele tá absurdo, tá? E aqui ele segue, tá? É assim mesmo, tá? Ele pergunta o que trouxe aqui hoje, o cliente pediu assim. Aí porque os clientes que entram em contato já sabem qual que é o tipo de serviço, tá? Então eu vou falar assim, implantes dentários. E para cada serviço, é bem chatinho, porque para cada serviço tinha um tipo de script, tá? Se fosse lipo, seria um script, se fosse implante, é outro script, tá? Aí aqui, ó, ela fala assim bem, ah, que legal, é uma excelente escolha. Aí só para pergunta da onde que é o usuário. Isso aqui foi pedido do cliente, tá? Então é só para exemplificar para vocês e mostrar aqui pro teste para vocês que ele tá seguindo o script certinho, ó. E para um preço ali que vocês verem que não é tão. Tá, agora o chat message bugou, tá? Deve ser a versão do N8N, mas deixa eu mostrar aqui pelo output, tá? Que legal, temos poucos horários disponíveis. Deixa eu mostrar aqui pelo Node. Aqui, ó. Ah, entendi, você é de São Paulo, que legal. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Essa semana estamos com umas campanhas especiais para implantes dentários com condições especiais e avaliação 100% gratuita com a doutora Maria, tá? Eu coloquei o nome fictício aqui, tá? Temos poucos horários disponíveis, mas me conta, o que te fez pensar em implantes dentários? Então eu vou colocar aqui, tá? Meu N8N, eu tô numa versão aqui latest, o chat message tá dando esses bugzinhos em algumas versões recentes. Melhorar minha autoestima. Isso aqui é para mostrar para vocês, pessoal, que ele tá performando muito bem. Trazer essa novidade para vocês porque ele realmente aqui, ó. Se- Que bacana, Antônio. Isso é muito importante mesmo, sabe? Com bastante imunização, sabe? Essas reticências, é, essas frases assim que são frases de contexto, de acordo com o que o usuário disse. O Claude ele tem esse ponto forte dele, questão de escrita, né? Se pudesse resolver isso, como me sentiria? Me sentiria bem melhor. Essas perguntas são spin sellings, tá? Para que a gente colocou duas perguntinhas ali pro cliente. Aí depois ele vai consultar a agenda, tá? Aconteceu isso de novo, mas vamos aqui no chat message.
Ótimo. Olha, cada pessoa tem um passo único e a avaliação é o momento ideal para o que você precisa. A doutora Maria analisa e te orienta tudo sobre melhor sobre o caminho. Faz sentido para você dar esse próximo passo? Aí ele faz uma perguntinha, né? Se faz sentido dar esse próximo passo na avaliação. Então eu vou colocar aqui que sim, tá? Vocês verem que esse chat message aqui tá dando essas bugadinhas, tá? Sim. Aí, ó, perfeito, Antônio. Você prefere que eu veja de horários durante a semana ou no final de semana? Prefere de manhã ou de tarde? Aqui, deixa eu ver se o fluxo, as tools vão dar certo, porque eu não sei se eu desativei ali o fluxo de, de verificação de horários, tá? Mas eu acho que vai dar certo sim. A execução das tools dele também é muito interessante, ele executa certinho. Vai chamar verificar horários. Vou voltar aqui. Tá chamando verificação de horários, que é o agente ali, a base é o agente de agendamento, que eu também fiz vídeo do agente de agendamento, é só clicar aqui no card para você assistir sobre o vídeo do agente de agendamento. E eu tô trazendo para vocês, como eu disse, porque pode ser bastante interessante para vocês, tá? É que ela disse os horários disponíveis, tá? Que tem hoje às 14 ou sextas 14 horas, tá? Aí aqui ela iria seguir para agendar, tá, pessoal? Mas o que eu quero mostrar para vocês, tá? É que vocês podem ter como base aqui esse exemplo que eu trouxe para vocês para escolher o modelo, tá? O modelo ali que performa melhor, como o Cloud 3.4.5 Haiku 4.5, ele pode ser bem interessante para vocês utilizarem e oferecerem para o cliente de vocês, por quê? Porque o prompt ele adere bastante ao prompt. A execução de tools dele é incrível, ele executa a tool quando é necessário, tá? É lógico que você tem que saber escrever o prompt. E é isso, pessoal. É basicamente essa novidade que eu queria trazer para vocês. Em caso vocês queiram saber sobre esse fluxo aqui de revisão de agente, eu já mencionei aí no vídeo, tá? Sobre o vídeo que vocês podem acessar para ver como faz esse fluxo. É um fluxo de avaliação de agentes. Então você vai colocar o seu agente aqui nessa parte, ó, coloca aqui seu agente de teste. Que aqui eu falo para assistir o vídeo porque vocês não vão entender só se vocês colocarem um agente aqui. Então vocês têm que colocar certinho e saber como configurar. Que aí depois vai ter o agente revisor, que ele vai receber como input tanto a resposta atual que o seu agente deu, o input do usuário, a memória e também se ele chamou a tool. E com base nesses 4 pontos que ele recebe, né, que é o contexto geral do agente, né, histórico das interações para ver se ele seguiu o script, o input atual, a resposta atual para ver se está de acordo com o script, o estilo de comunicação está aderente ao prompt, e se chamou as tools na hora certa, quando você especificou no prompt quando era para chamar a tool. E esse agente revisor vai revisar e vai salvar ali na planilha que eu usei de exemplo ali para vocês no vídeo, tá? Cadê? Que é essa planilhazinha aqui com essas colunas. E é isso, pessoal. Caso gostou do vídeo dessa novidade, deixa um like. Me fala aí se você já testou ali o seu agente com 4.5 Haiku, se você foi testar isso, o que você achou. E entra lá no grupo do canal do WhatsApp, tá? Porque lá a gente tem os templates dos outros vídeos, a gente lá faz networking, tira as dúvidas e etc, tá bom, pessoal? Então o vídeo é esse, se você gostou aí, deixa o like, como eu disse, se inscreva no canal, e é isso, e fui!